Olá pessoal, tudo bem? Nós recebemos um comentário no nosso perfil da Ellen e ela trouxe um ponto que é bem interessante para que nós possamos conversar melhor sobre o processo de revalidação, que é: por que é tão difícil revalidar? Bom, O processo de revalidação é um processo burocrático, mas não é um processo impossível, porque é um processo que existe uma lei, existem resoluções que regulam a forma da revalidação no Brasil, seja a revalidação de diplomas de graduação ou reconhecimento, na verdade, de diplomas de mestrado e doutorado. Então, por que da dificuldade dentro do processo de revalidação ou reconhecimento? Basicamente, ela se dá por dois fatores. O primeiro fator, que é talvez o mais importante, o fator que muitas vezes prejudica ali o processo e que traz ali indeferimentos, é a ausência de análise comparativa das grades curriculares. Então, se eu pudesse colocar um percentual aqui, seria em torno de 70% a 80% de extrema importância que seja feita uma análise comparativa de grades curriculares. E o que é essa análise comparativa? Eu já mencionei em outros vídeos, mas é basicamente comparar a modalidade e a grade curricular cursada no exterior com aquela da universidade que pretende revalidar aquele título. Ou seja, quanto maior o percentual dessa compatibilidade de grades, maior a possibilidade que o processo seja deferido, que o processo seja finalizado com a revalidação. De extrema importância que o candidato ele faça essa análise, ele verifique a compatibilidade de grades curriculares para justamente não incorrer em um indeferimento. Muitas vezes o candidato peca nesse ponto. Por quê? Porque ele escolhe a universidade que é mais próxima da residência, a universidade que é mais conceituada, talvez, a universidade, enfim, que tem um renome, que foi indicada por um amigo, e na prática a melhor universidade não é a que segue esses critérios que eu mencionei, mas sim o de compatibilidade de grades curriculares. Então esse é o primeiro ponto que dificulta muito o processo de revalidação para algumas pessoas. O segundo ponto é a questão documental. Às vezes o candidato até tem os documentos exigidos pela lei, mas ele não fez o apostilamento de AIA, que é um documento extremamente importante para o processo de revalidação. Obviamente, todos os documentos emitidos no exterior, para que eles possam ter validade jurídica no Brasil, eles têm que ter o apostilamento de AIA, que é como se fosse uma autenticação, uma atribuição de validade jurídica a esses documentos. E às vezes o candidato não observa isso e tem um indeferimento dos seus documentos, tem uma negativa da universidade. Isso acaba atrasando o processo, porque ele vai ter que fazer novamente. São dois pontos extremamente importantes: essa análise de compatibilidade de grades curriculares e a análise documental devidamente realizada com base nos critérios que a lei estabelece. Então, seriam esses os pontos de maior observação, e acredito que se o candidato tiver observância a esses dois pontos, dificilmente ele vai ter um processo indeferido, ou talvez ele até tenha, mas na prática ali nós conseguimos eventualmente intervir com relação a isso, porque grande parte do sucesso na revalidação ela se dá com base nesses dois critérios. Então, se ficou alguma dúvida, se você quer comentar alguma coisa em relação a isso ou tirar alguma dúvida com a nossa equipe, deixe nos comentários, nós ficamos à disposição para te auxiliar. Um abraço.